Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são sempre desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia. Nós hoje vamos trabalhar em cima do tema o quadro geopolítico do início da era Trump 2. Com a posse do Donald Trump como presidente novamente dos Estados Unidos, esses primeiros dias, esse primeiro menos de um mês de sua posse foi extremamente rico em declarações de várias ordens, de ameaças de várias ordens, e parte destas falas, parte dessas ameaças vem se tornando é, ações concretas e ações, muitas delas, que têm impacto sobre o próprio equilíbrio, né, da geopolítica mundial, da maneira como ela vinha se dando até então, né? Estamos tendo é, manifestações trumpistas na direção do fim da guerra da Ucrânia, com todo mundo viu, com desaprovações pessoais a Zelensky, etc., né? Manifestações dele no que diz respeito à, à guerra no Oriente Médio, né? com, com atitudes, inclusive, absolutamente desrespeitosas com relação a procedimentos em relação a Gaza e tal, mas o mais importante vem se mostrando na, na guerra comercial, na guerra econômica, né, com ameaças importantes de mudanças nas relações tarifárias, né, é, tarifando exportações do Canadá, da Grécia, da China, né, do México, enfim, está provocando um grande alvoroço nas relações entre países, é, e inclusive com reflexos de várias ordens, né? Por exemplo, com reflexos nas ameaças que tem feito em relação aos países europeus de paralisação do financiamento da OTAN. Enfim, nós estamos tendo um conjunto muito grande de movimentações, né, do governo Trump. Uma das coisas que é, o presidente Trump, inclusive, já fez foi uma profunda mudança na cúpula das Forças Armadas americanas. Para a gente avançar um pouco nessa conversa, sabendo que ela vai ter um pouco de especulativo, né, nós vamos contar com duas contribuições importantes. As contribuições do professor Jorge Romano Schutt, que é professor associado em Relações Internacionais e Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC. Ele é membro do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, a OPEB, e é bolsista Produtividade do CNPq. E teremos conosco também o Samuel Spellman, que é professor na PUC Minas, é, e na PUC Minas ele coordena o curso de especialização em China contemporânea e também o Centro de Estudos Globais em China, e coordena a especialização em mudança global do clima. É, nós, para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto Sul, que deem o seu like para ampliar a penetração do nosso canal, que entendem interesse em serem avisados, né, de próximas atividades, que também cliquem no sininho. Eu vou solicitar, então, para nossa abertura dos trabalhos, que o Vicente Trevas faça, né, na qualidade de presidente do Instituto Ansur, faça as honras da casa e a abertura dos nossos trabalhos. Vicente, com você, por favor.
Obrigado, Grenado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que irão assistir esse mais um diálogo Tamisul, né? Essa sessão de hoje, ela tem um significado muito forte, né? Porque, na verdade, usando a metáfora do tufão, nós vamos ter de compreender esse tufão estando no olho dele, né? E, portanto, nós estamos vivendo uma dinâmica geopolítica mundial de uma intensidade profunda, né? E, inclusive, o próprio enunciado dessa sessão, né, que é o quadro geopolítico e o início da era Trump, nos coloca indagações prévias, né? Primeiro, se nós estamos vivendo, e aí são indagações que gostaríamos que os nossos convidados, o nosso parceiro de sempre, o professor Jorge Romano, nosso parceiro recente, mas muito intenso, Spellman, né, pudesse nos ajudar, primeiro, a responder à indagação se, veja, o governo Trump, que se iniciou em 20 de janeiro, ele está produzindo uma inflexão substantiva no quadro geopolítico mundial. Então, é uma primeira indagação. Nós sabemos que tudo leva a essa certeza de que sim, mas era importante que os nossos expositores iniciais pudessem dar suas opiniões, né? Nós sabemos que os processos geopolíticos, das suas macro-tendências, continuam, os atores, os protagonismos permanecem, mas é importante que tenhamos clareza sobre uma inflexão que está em curso, né? Um outro elemento do próprio enunciado do debate de hoje se refere à era Trump, né? Ou seja, o governo Trump representa uma profunda inflexão capaz de constituir um novo período na dinâmica geopolítica e, portanto, justificar o que poderíamos metaforicamente chamar da era Trump, né? Então, essa também é uma segunda indagação mais geral. De toda maneira, o debate de hoje, ou seja, no dia 10 de março de 2025, ele vai ter de considerar, primeiro, um conjunto intenso de ofensivas que o presidente Trump e o seu governo tomaram, né? Então, nós estamos falando aí de um curto período, mas de um intenso período, né? E, portanto, entender qual a lógica dessas ofensivas, dessas iniciativas, né? Se elas expressam estratégias muito consolidadas, muito concebidas, ou se elas misturam improvisações, bravatas e jogo de cena, né? Essa é uma indagação. E, evidentemente, que as ofensivas do governo Trump, do presidente Trump, estão provocando contas ofensivas. Contas ofensivas. E aí também gostaríamos que os nossos expositores pudessem nos ajudar a entender o significado dessas contas ofensivas. E aqui faço referência ao México, faço referência ao Canadá, lembrando que ontem, recentemente, o Canadá está alterando o seu primeiro-ministro, continuará a ser o primeiro-ministro do Partido Liberal, mas eu tive a ocasião de acompanhar o discurso da sua investidura como líder do partido e, consequentemente, como primeiro-ministro futuro, onde, veja, ele explicita o confronto com o Trump e ele explicita os termos desse confronto. Uma coisa muito importante, inclusive tentando explicitar que há divergências de fundo. Por exemplo, quando ele se referiu no discurso de ontem sobre a saúde, ele falou: nos Estados Unidos a saúde é negócio, aqui a saúde são direitos, né? Isso é apenas uma das passagens do discurso do futuro primeiro-ministro canadense, né?
Uma outra variável muito importante, eu diria de uma grande complexidade, viu, Jorge? Aí você, pelos seus vínculos, aí pode nos esclarecer, é o que está ocorrendo na União Europeia ou na Europa Ocidental, né? Porque você tem, veja, de um lado, né, o que significa essa iniciativa, esse posicionamento do Macron, né, quase que entoando a Marseillaise, quer dizer, os armes europeus, na verdade é isso que ele, no seu discurso, explicitou, né? E depois as resistências a esse próprio discurso. A presidente do Conselho italiano, a Meloni, já declarou que nenhum militar, nenhum soldado, as Forças Armadas italianas não estarão presentes aí como força de garantia da paz na Ucrânia. E, portanto, aí expressando divergências profundas. Ao mesmo tempo, as ambiguidades na Alemanha devido, veja, ao futuro governo que está sendo constituído, né? E meio das intervenções do Pedro Sanches, quer dizer, nós estamos vivendo aí uma, uma dinâmica europeia que está sinalizando uma grande fragmentação. Eu não sei se a minha percepção está correta, mas gostaríamos que os nossos expositores pudessem nos esclarecer mais. E, evidentemente, a postura da Federação Russa, tanto face ao conflito na Ucrânia, quanto face também a outros desdobramentos da dinâmica geopolítica e da desordem internacional, né? E aqui, lembrando certos fatos, por exemplo, recentemente foi programado, está programada uma operação militar conjunta Rússia, China e Irã, né? E esse é um tema importante na agenda do governo Trump, né? Então, nós estamos aí sinalizando uma turbulência à vista, né? E quais as resultantes dessas turbulências? E, evidentemente, que aqui também entra a questão dos BRICS, que nos interessa fortemente, porque estamos em sua presidência, e certamente os movimentos do Trump, né, em relação aos BRICS vai incidir na condução da presidência brasileira. Também gostaríamos de ter suas considerações a respeito. No caso da América do Sul, né, e cada vez mais eu me convenço, tem uma estratégia de balcanização mesmo, né? E tem um operador muito significativo, porque muito alinhado político ideologicamente, que é o presidente da Argentina, né? Buscando configurar um tratado de livre comércio unilateral, e, portanto, é isso mesmo, com os Estados Unidos e as consequências para a dinâmica do Mercosul, né? Então, nós estamos vivendo perigosamente, né? E, evidentemente, para concluir as minhas considerações, como tudo isso vai ser projetado no nosso país, vai ser projetado no governo Lula, né? Com essas considerações, eu devolvo a condução dos trabalhos ao Granado, esperando que possamos ter uma boa reflexão coletiva. Muito obrigado, Granado. Obrigado, Vicente. Bom, dando então início imediato a nossos trabalhos, eu convido para fazer uso da palavra o professor Jorge Romano Schutte, da Universidade Federal do ABC. Jorge, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Acho que Vicente já ajudou um pouco a organizar os trabalhos também. Bom, lamento muito a ausência do Costas Isicos, é isso a pronúncia? Porque eu estava curioso, e na verdade tinha me preparado comentar a fala dele, mas tudo bem. Aqui também temos professores com Covid, tá? Mas são Covids que é como um grifo forte, né? Bom, eu no ano passado, eu falei para meus alunos como a vitória do Trump seria mais desafiador para nós que estudamos relações internacionais. Mas eu confesso, eu não imaginava que ele ia nos assim
exaustiva, porque a gente levanta já é outra história, à tarde já é outra história. E para vocês terem uma ideia, estou dando agora disciplinas da política externa dos Estados Unidos. Então, é cansativo. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Por exemplo, hoje, já foi falado, temos um novo presidente do Canadá, o McCartney, e temos eleições na Groenlândia. São dois eventos que, em situações normais, a gente não ia acompanhar em detalhes, mas agora faz parte. Ontem, aliás, teve um belo evento, no México, no Zócalo, Solidariedade da presidenta, muito bonito, vale a pena assistir o vídeo. Ela chamou o povo na praça para apoiar a reação do governo, né? Bom, aliás, é muito interessante toda a política do México. Nos dois países, Canadá e México, o efeito colateral é um enorme apoio à presidência, enorme, enfim, um nacionalismo positivo. Bom, você colocou no enunciado, você falou um pouco agora, que me chamou muita atenção. E nem tudo que Trump verbalizou durante a campanha, ou mesmo após sua eleição, transformou-se em fato. Não, tudo bem, mas estamos há 5 semanas e muita coisa já é fato. Então, a única coisa que a gente não pode dizer do Trump é que ele não coloca em prática o que ele prometeu. Deus me livre. Se tivesse nosso governo fazendo isso, bom. Mas, enfim, então, assim, o que rola nos Estados Unidos, comentários, don't take him literally, but take him seriously. Então, não leva a pé da letra, mas leva-o a sério. Aqui não tem brincadeira, não. Bom, muita gente, eu imaginei que Costas ia nessa direção, tem muita gente que vê nessa caos que o Trump está criando um sinal de fraqueza, uma demonstração de um império que está em declínio, e que, enfim. E aí eu não tenho tanta certeza disso, tá? Não, como é óbvio, que não tenho certeza de nada, já não tinha, mas agora muito menos. Mas eu sou um pouco, eu sempre sou um pouco. Eu me lembro tão bem, eu entrei na militância política em 78, eu entrei fazer relações internacionais em 81. E naquela época era tudo declínio do Império Americano, já era, os Estados Unidos já era, o dólar já era, a inflação estava 20%. Imagina 79, a gente comemorou a Revolução Sandinista, a Revolução no Irã, invasão do Afeganistão, os Estados Unidos não sabiam dar resposta, era o caos. E ainda toda a repercussão da Guerra Vietnã. Então, a gente tinha bastante certeza que era o fim da hegemonia dos Estados Unidos, declínio, tinha até aquele filme canadense, declínio do Império Americano, que todo mundo tinha que assistir. E aí vem o Reagan, e, enfim, o slogan Make America Great Again não é do Trump, era o slogan da campanha do Reagan, né? Aliás, ele usou muitas coisas do Trump, de negociar a partir de posição de força, também uma expressão do Reagan. A gente pode aprofundar isso se depois vocês quiserem. Mas, então, eu sempre falo para meus alunos, nunca subestima a capacidade de resiliência do capitalismo estadunidense, né? E aí, Granado, você se pergunta as coisas que saíram do papel. Em 5 semanas, Panamá, primeiro país latino-americano a entrar na Belt and Road Initiative, na iniciativa chinesa da Outra Franja, saiu. É o primeiro país do sul global que sai em 5 semanas, a empresa chinesa, dona dos dois portos, cada um lado, já vendeu para um grupo americano, de amigos do Trump. Então, se alguém vem falar de demonstração de fraqueza, né? Bom, você falou da cúpula do BRICS. Pois é, olha lá, tem uma palavra sobre desdolarização. E adivinha qual país não quer saber? Adivinha, o país que mais pressionou, a Rússia. Não quer mais saber. Já estamos amigos, não vamos falar de desdolarização. Bom, então, assim, a última coisa que me convence que aqui estamos diante do império em declínio, né? Pode até estar em declínio, mas com uma força gigantesca. A força do dólar está demonstrando uma resiliência gigantesca, né?
Então, isso é uma coisa que eu queria enfatizar para o debate, né? Depois, a ideia que America First, né, que também, enfim, ao longo da história dos Estados Unidos, tem vários presidentes, America First, né, o argumento, né, da campanha, né, de 1920, né, para não aderir, né, à Liga das Nações, a campanha era America First, né, que ganhou, né, contrário ao candidato do Wilson. Então, só que aqui, essa é outra coisa que isolacionismo, né? Eu leio muito assim, não, isolacionismo é protecionismo. Eu acho que é questionável, porque eu não vejo um isolacionismo assim, mas protecionismo já estava acontecendo no Biden, né? Isso, eu vou voltar a isso. Então, o que para mim foi a coisa mais importante para mim foi a questão política, não tanto a questão econômica. Quando eu li sobre o decreto presidencial da África do Sul, eu não acreditei. E aí eu busquei e li o decreto presidencial que está em vigor. E é uma peça racista, mas racista do início até o fim. Ele acusa o governo da África do Sul, né, enfim, de discriminação racial contra os brancos, os pobres brancos fazendeiros, né? É uma leitura que você não acredita, isso é totalmente... Pois é. Então, assim, no ano passado, né, o governo da África do Sul, ele aprovou uma lei que mais ou menos é uma lei como todo país tem, em função social da propriedade, né? Como nós temos na Constituição desde 88, né? Não foi enfim, regulamentação, outra coisa. Mas tem uma lei que... E tem uma cláusula que diz que, em casos extremos, você pode expropriar terra sem remuneração, né? Sem compensação. Isso não aconteceu até agora, e as situações estão tão específicas que dificilmente isso vai acontecer, né? Mas esse é o argumento, né? Isso seria uma violação, né, do direito à propriedade e é contrário aos interesses dos Estados Unidos, né? E aí ele continua que, além disso, a África do Sul tratou mal os amigos dos Estados Unidos. Aí ele se refere, evidentemente, está explícito, está explicitado, que a África do Sul abriu processo no Tribunal Internacional, no Tribunal... bom, agora não fugiu o nome oficial, mas, enfim, vocês acompanharam, né, o Tribunal Penal Internacional, contra Netanyahu, por acusação de genocídio. Pois é, então essas coisas levaram os Estados Unidos a, cortar toda a ajuda para a África do Sul, que é um pouco redundante, porque ele já tinha congelado toda a ajuda a todo o terceiro mundo, né? Mas tudo bem. E no caso da África do Sul, isso impacta muito todos os projetos que eram financiados pelos Estados Unidos de prevenção e tratamento da HIV, né? E segundo, que é aí que chama muita atenção, né? Ele dá direito a asilo político em fast track. Se você é branco sul-africano, você vai lá nos Estados Unidos, você entra. Asilo político, garantido por essa lei. No momento que ele fecha todas as fronteiras, certo? Né? E refugiados da Haiti não podem entrar, refugiados enfim, da Venezuela não são mais bem-vindos, etc. Então, tudo bem, na própria África. Bom, tem muitos memes dos brancos da África do Sul que não são racistas, né? Que realmente chega a ser um pouco ridículo, mas é extremamente preocupante. Tem a questão do nosso sul-africano Elon Musk, tem, mas aí a gente vai ver o que acontece na Alemanha. O discurso do D.G. Vance, embora algumas pessoas no Brasil podem ter gostado, porque os europeus merecem, sei lá o quê, mas não, gente, esse discurso foi inédito, porque foi um apoio direto à extrema-direita. O apoio do Trump contra a esquerda, por causa da política migratória liberal, por causa da questão da ecologia, da transição, tudo bem, apoia CDU, CSU. Não, eles apoiaram a extrema-direita. E não é uma extrema-direita qualquer, não, é a extrema-direita
que nas eleições europeias, últimas eleições europeias, foram expulsos do bloco da extrema-direita. Ou seja, a turma de Meloni expulsou eles, né, por declarações que deixaram, enfim, que criaram certa simpatia por questões nazistas, enfim. Né? Então, o Vance falou isso publicamente na Alemanha a uma semana das eleições. O Elon Musk participou diretamente em campanhas ao vivo, online, né? em grandes campanhas. Então, isso, claro, você pode dizer, mas quantos votos a AfD ganhou com isso? Poucos, claro, mas dá uma legitimidade absurda. O efeito colateral disso, que o Friedrich Merz, que é o futuro primeiro-ministro da Alemanha, que eles, bom, enfim, pela estabilidade política é uma coisa positiva, você pode discutir isso, mas SPD e CDU têm a maioria, eles não precisam negociar com nenhum outro partido, então o governo deve ser muito rápido. E o Friedrich Merz, que é do CDU, que é da direita do CDU, certo? Ele era o candidato derrotado pela Merkel, depois se retirou, foi trabalhar no setor privado, agora que a Merkel saiu, ela volta. Mas ele, imagina, ele ficou tão pé da vida como qualquer democrata, que o Trump, a turma do Trump, apoiou a extrema-direita, que realmente tem, na Alemanha, tem ainda um muro, uma divisão de águas muito, muito claro, entre esses dois agrupamentos. Então, isso faz, como efeito colateral positivo, que o Merz está bastante convencido que não dá mais trabalhar com os americanos. Enfim, aí eles já decidiram, que vai ter uma coisa que na Alemanha era impensável, uma lei que vai mudar o limite da dívida. Né? Bom, aí estou num grupo, eu viro mão que eu falo, a gente tem que fazer isso aqui também. Mas aqui, então, não seria para financiar armamento. Mas, de qualquer forma, me chamou muita atenção. Aí um pouco vai na direção do Brasil. Né? O Elon Musk já postou apoio àquela demonstração, nem sei se ainda vai rolar, pelo impeachment do Lula. A gente assistiu o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos, fazendo, enfim, apelo, apoio. E a gente assistiu, foi ontem, a fala do Bolsonaro, que falou lá no aeroporto de Brasília explicitamente que ele estaria, pode ser que ele está blefando, mas ele estaria em discussões com o time do Trump e que ele falou lá publicamente, está gravado, que a solução do Brasil virá de fora. Então, eu acho, diante de tudo isso, eu tenho bastantes, não, certeza não dá para dizer, mas é muito provável que eles venham com tudo no Brasil. Eu acho que o Brasil, o problema não é 25% do aço, né? O problema é interferência política, uma vontade de derrubar o governo Lula, né? Ou antes das eleições, ou nas eleições, né? E tem muitos sinais isso, e no contexto do que a gente viu. Então, acho que não dá para subestimar. Porque, veja, que o Trump, que é a força do Trump? É política, império em declínio. Mas ele esvazia todas as esferas multilaterais e vai obrigar todo mundo a trabalhar bilateral. E bilateral, os Estados Unidos, com exceção da China, que a gente pode falar depois, mas, evidentemente, é uma relação assimétrica que ele sempre obriga a baixar a cabeça. Por isso que eu acho que Lula foi muito bom em dizer que Trump fez com Zelensky, está errado. Tem gente no Brasil da esquerda, que legal, deu uma porrada no Zelensky. Não, gente. Agora Panamá, depois a África do Sul, agora Zelensky, acho legal, depois quando vem o Brasil. Quem vai defender o Brasil? Vamos deixar os outros também dando risada. Então, assim, e com ele consegue, a gente não conseguiu, depois do Panamá, depois da questão da imigração, a gente não conseguiu fazer uma reunião no Sri Lanka. O BRICS não se manifestou diante desse decreto contra a África do Sul. A África do Sul é membro do BRICS. Um dos seus membros está sendo esculhambado no decreto presidencial e o BRICS não fala nada.
né? Mesmo a União Europeia, aquela reunião que foi chamada, não sai assim, tá, assim, graças também a que eu falei esse efeito colateral, que a direita moderada realmente ficou muito, muito chocada por esse apoio à extrema-direita, né? E, enfim, e o primeiro-ministro da Inglaterra, enfim, talvez, mas por enquanto não tem também uma resposta. É tudo, ele consegue fazer tudo bilateral, né? E agora, olha a agenda do BRICS, Brasília. O mais, vamos diminuir o mais. Tem outra coisa, gente, esse ataque à África do Sul. A África do Sul está na presidência G20. Já teve uma reunião do ministro das Relações Exteriores, Estados Unidos não foram. Então, além de esvaziar a COP, né, vamos esperar que eles não venham, né? Porque demora um ano para você sair, né, do Tratado de Paris. Logo, formalmente, Estados Unidos, em novembro, ainda serão membros. Se eles vêm para perturbar, né? Então, vou rezar porque eles não vêm. Né? Mas, de qualquer forma, evidentemente, a COP sem a maior economia do mundo é outra coisa. Mas eles estão esvaziando a COP, estão esvaziando o G20, né? Desmoralizando, a África do Sul. E, então, assim, então, essa é a questão política para mim, eu acho que é a novidade. Eu não vi isso no primeiro governo Trump. No primeiro governo Trump não havia um apoio tão organizado à extrema-direita no mundo. Tá? Bom, aí vamos para as tarifas. As tarifas faziam parte do primeiro governo dele, né? Ele aplicou contra a China, a gente lembra, obrigou a China a entrar em negociações, a China reagiu contra, enfim, mesmo os que a gente está vendo, ele agora está mais radical, mas a ideia, de usar tarifas não é a novidade, né? E aí eu convido vocês a assistir a resposta dos democratas ao discurso do Trump, né? Porque agora nem terça-feira de carnaval a gente tem mais. Terça-feira de carnaval o Trump resolveu fazer discurso à nação, e em seguida você tem a resposta dos democratas, e os democratas escolheram uma nova liderança, a senadora Elisa Slotkin, que foi eleita em Michigan, foi uma eleição muito dura, né, porque Michigan Trump ganhou, mas o candidato dele passando perdeu. Então, ela é muito simpática, mas o discurso dela é inacreditável, né? Vale muito a pena. E ela começa exatamente a dizer que esse mundo multilateral não está bom para os Estados Unidos, que a gente precisa ter políticas para que as empresas voltem para os Estados Unidos, para gerar emprego, ou seja, o mesmo discurso, porque de fato é discurso do Biden também, né? Ninguém mais defende o multilateralismo liberal, né? Há um consenso nos Estados Unidos que esse sistema que eles criaram, que foi bom para eles durante tanto tempo, não é mais bom para eles. É óbvio. E quem é o país que consegue vender todos os seus produtos em todos os cantos do lugar do mundo? É a China, né? Eles defendem liberalismo comercial, tudo portas abertas, são todos iguais, né? E aí todo mundo com déficit, né? Mas, então, o que a diferença são os métodos. Tudo bem. Então, vamos agora ver se há alguma racionalidade na proposta do Trump, né? Porque, de fato, hoje a gente assistiu queda na Bolsa de Valores. Mas essa queda da Bolsa de Valores, ele, na verdade, assim, ele teve uma alta muito expressiva depois da eleição do Trump, né? Então, assim, você está agora voltando ao patamar, né? Vamos ver o que vai acontecer mais para frente, né? Então, enfim, não tem que olhar a trajetória toda nos últimos 3 meses. Mas é verdade, evidentemente, que o próprio Trump já avisou, vai ter caos. Aí volta a falar do Reagan. Quando o Reagan insiste nessa política que já era anterior dele, aumento brutal dos juros, que desequilibra todo mundo, que gera caos em todo mundo, acaba com o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil, gera dívida externa, ou seja, impactos gigantescos, e toda a política do Reagan, os impactos desestabilizadores da queda da União Soviética, tudo bom. Mas aí, num primeiro momento, isso gerou caos econômico também nos Estados Unidos. Quando você aumenta os juros, lá em 1980, 81, era, evidentemente, para os próprios Estados Unidos muito difícil, e alguns até dizem que o Reagan se safou,
por causa do atentado contra ele, que aí voltou a solidariedade em torno dele, etc. E depois começaram a entrar as capitais, e aí a política dele começou a ter o efeito enfim, aí não é uma história longa, mas foi o que eu chamo de hegemonia 2.0, que gerou um crescimento consistente, até a crise de 2008, com participação estreita da China, nessa expansão do capitalismo americano. Então, hoje, eu não sei, é o caso que, talvez, mas qual a lógica? Corta o gasto, um corte muito drástico no gasto público. Quem vai se opor a isso? Ele tem controle total do Congresso, né? Qual a oposição? É o judiciário estadual, são alguns governos estaduais, municipais, sociedade civil, não exatamente que a gente está vendo, é uma perplexidade. Então, é provável que ele consiga realmente cortar muito o gasto público. Com isso, ele vai avançar com a agenda de diminuição dos impostos. Diminuição de impostos e diminuição dos juros. Você vai diminuir a dívida pública e você vai abrir a possibilidade de baixar os juros. Diminuindo impostos, baixando os juros, você pode, criar um certo dinamismo. Será um capitalismo mais selvagem, mais concentração de renda, etc., mas isso, foda-se, isso não interessa para o Trump, esse problema é nosso. Ao mesmo tempo, ele está claramente trabalhando para diminuir os preços do petróleo e gás internacionalmente. Na verdade, assim, é difícil, as questões causais, o preço do petróleo está baixo agora, mas ele está, enfim, tanto a promessa de aumentar a produção, que já é muito alta, a produção dos Estados Unidos já é muito alta, de petróleo e gás, são os maiores produtores de petróleo e gás do mundo, e aumentando isso, ainda, enfim, coincidentemente, ponto de interrogação, a OPEP, depois de tanto tempo, liberou para aumentar a produção, baixa o preço. Ele está conversando com o Irã, quando o Irã sai das sanções, aumenta a oferta do Irã, baixa o preço do petróleo. Então, assim, é um elemento muito importante da inflação. Então, não é que não há uma lógica. Há uma lógica, enfim, nem sei se dá mais para chamar neoliberal, ultraliberal, lógica da economia Trump e do Elon Musk. Não é que não está totalmente sem lógica. Se vai dar certo, não sei. A gente, em 80 e 81, também achava que não ia dar certo, quando começou o Plano Real também a gente escrevia que não ia dar certo. Então, vamos com calma e acompanhar. Com certeza não vai ser um modelo bom para os trabalhadores, mas isso é outros 500. Bom, quanto tempo eu tenho ainda? Você falou 25 minutos. Tá bom, ok. Eu vou só então agora entrar na China, depois eu vou abrir, porque eu acho que aqui é um seleto público. Eu estou mais interessado até em ouvir vocês e debater, etc. Ouvir. Então, eu vou falar um pouco da China. Veja, a China contra os europeus, eles se prepararam. Eu lembro que 2 anos atrás entrevistei um funcionário lá da União Europeia, que eles, putz, a gente aprendeu nada, que as pessoas não imaginavam que o Trump ia ganhar, porque, veja, vocês lembram, nas primárias, faz 2 anos só, gente, faz 2 anos, todo mundo achava, os democratas vão perder, os democratas não perderam, por que não perderam? Porque o Trump insistiu nos candidatos deles, ele pressionou para os candidatos republicanos moderados saíram, entraram os mais radicais que perderam, todos perderam. Pega os jornais, faz 2 anos e 4 meses atrás, as pessoas falam, não, o Trump, não, já era. Faz 2 anos e 4 meses. Depois vem todos os processos, entendeu? Então, assim, só que os chineses se prepararam. Essa estratégia de circulação dual, que o Xi Jinping anunciou,
acho que uns 3 anos atrás, ele exatamente introduz assim, para mim, queremos a paz, mas estamos preparados para a guerra. Né? A circulação dual tem 2 ciclos. Né? O ciclo externo é a globalização econômica, é o comércio livre, tá. Então, isso que a gente quer, né? É isso que a gente sabe fazer, que a gente contribui. Agora, temos o ciclo interno, né, que significa a garantia de soberania alimentar, soberania energética, ou seja, viver cercado pelos Estados Unidos e seus aliados. Basicamente é isso, a capacidade de ser, de não depender. Né? Bom, e aí, com relação à resposta, veja, quando o Trump, primeira reação do Trump, então ele coloca as tarifas. O México e Canadá, eles imediatamente começam a negociar. Né? Eles começam a fazer coisa, né? Eles começam a fazer coisa, mostrar, mandar 10, a México manda, 10, sei lá quantos eram, né, de Guarda Nacional para a fronteira. Todo mundo começa a fazer, agradar o Trump. Né? Que esse é o padrão. Imagina aquela reunião com o rei da Jordânia. Nossa, que humilhação, gente, que humilhação, né? Mas é isso, ele quer impor, enfim, mostrar poder e impor humilhação. Mas a China, ele não fez nada. Ele imediatamente reagiu não só com tarifas, ele reagiu com 5 medidas. Assim, eles estavam com o script pronto. Né? E não é que eles usaram essas 5 medidas de forma radical para realmente, não, para mostrar, ó, estamos aqui, né? Se você avançar, a gente avança também, a gente está com a artilharia pronta. Né? Então, era tarifas, aí eles escolheram tarifa simbólica contra petróleo, gás e carvão, que justamente onde o Trump disse, vamos ser grande exportador, Estados Unidos já é grande exportador de gás liquefeito. Então. Bom, então, que não é a principal importação da China, dos Estados Unidos. E a China também não consegue facilmente encontrar fornecimento em outros lugares. Né? Então, mas mostra uma reação direta. Né? Depois, colocou empresas americanas na lista, lista negativa, que não podem mais fazer negócios com a China. Né? Depois, diminuiu a exportação de materiais críticas, né? Matérias críticas que o Trump quer pegar na Groenlândia e na Ucrânia. Né? Depois, abriu um processo contra a Google. Né? Na verdade, corre também, porque Google não opera na China, mas o Android, que é da Google, é utilizado na China. Então, eles, uma legislação antimonopólio, etc., etc. Que, inclusive, a China sabe que na verdade, pega bem na opinião pública no Ocidente. Né? Porque, na verdade, também tem um processo contra a Apple, né, que tem grandes investimentos. A Apple é um grande player na China. Mas esse contra a Apple parece que, enfim, não foi mencionado como parte das retaliações. E a quinta foi simbólica e para a Organização Mundial do Comércio, que não está funcionando porque para os Estados Unidos eles boicotaram a nomeação dos juízes de última instância. Então, é um fórum onde você pode ir, mas não tem resultado. É como se fosse o STF fica sem o coro. Né? E, aliás, o Biden não fez absolutamente nada para mudar isso. Né? Bom, então, e agora que os Estados Unidos insistiram, né? Colocaram mais 10%, né? Vocês estão com o primeiro 10%, a China reagiu imediatamente, 10%, e a China reagiu de novo imediatamente. Ou seja, não vai lá primeiro, vamos ver se dá para resolver, tal, né? Tipo o aço e alumínio, foram 3 semanas. Tipo assim, Alckmin vem aqui, de joelho, explica o que você pode fazer para mim, entendeu? 3 semanas, Medik fez, aliás, deve estar fazendo ainda. Mas
Então, e agora, a China pegou o que eles fizeram em 2019. Hein? Eles agora colocaram tarifas sobre os produtos agrícolas, exatamente nas regiões do interior onde o Trump é muito popular, né, contra os agricultores. Só que tem um efeito colateral complicado para nós, né? Porque são todos produtos que o Brasil exporta também. Então, o agronegócio já está festejando, né? Porque significa mais exportações para a China. A China sabe que todos esses produtos eles conseguem de outros países, né? Eles não colocar nenhuma tarifa, nem na primeira rodada, nem na segunda, que eles não conseguem defender esse ciclo interno. Então, mas assim, é bom para o Brasil. Não, é bom para o agronegócio do Brasil. Vai aumentar a nova inflação aqui. Se você começar a exportar mais carne, mais agricultura para a China, desabastece aqui, mas para aumentar ainda mais a inflação, né? Mas, enfim, evidentemente, esse não é o objetivo da China, criar mais problemas para o governo Lula, mas para você ver como está tudo interrelacionado, né? Então, assim, o que falta, evidentemente, é uma reação, né? A reação é bilateral. Cada um faz o que consegue fazer. Panamá conseguiu simbolicamente sair da Belt and Road e, concretamente, a empresa vendeu, isso eu achei inacreditável, já está na mão dos americanos. Mas o que falta são respostas coletivas. Então, quais são os próximos momentos? Curiosamente, fiquei pego de surpresa, mas a China chamou a cúpula CELAC, porque esse ano é 10 anos tem uma reuniões anuais da CELAC China. A CELAC, na verdade, se não fosse pelas reuniões CELAC China e as reuniões CELAC União Europeia, seria nada, tá? Porque ele não tem pauta que une os países. Isso não é de agora, tá? Você falou de balcanização, mas isso já a CELAC já... Então, a CELAC China, a reunião CELAC China, CELAC União Europeia, são muito importantes para, na verdade, ter plataforma para juntar os países da América Latina. Então, embora a Colômbia está na presidência, eu estava em janeiro na Colômbia, porque o governo queria conversar sobre Belt and Road, porque eles estavam negociando a adesão. Eu acho que agora, com a questão do Panamá, acho que isso não vai mais, acho difícil rolar. Mas, enfim, porque politizou tudo, entendeu? A pressão dos Estados Unidos para que a Panamá saísse do Belt and Road faz com que... Agora é política, né? Não é mais simplesmente para ter infraestrutura e tal, tal. Bom, e os governos sabem disso, né? Um aviso, ó. Bom, então, nós temos em maio, final de maio, temos a reunião do CELAC na China. E o Lula confirmou presença. Também é uma surpresa, né? Porque, pô, temos tantos planos internos, vai para a China? Não sei, foi isso que foi anunciado. Não sei se... Mas faz sentido porque, veja, não conseguimos fazer uma reunião de CELAC na presidência Panamá, desculpa, na presidência Honduras, em torno da questão da migração em Panamá. Se você convoca a Colômbia, também você gera problemas. É o único país que tem capacidade de convocar o máximo de representantes da América Latina, é a China. Então, enfim, eu entendo, mas posso estar completamente errado, que a decisão... porque eu imaginava que a reunião do CELAC seria depois, segundo semestre, depois da cúpula do BRICS. Né? Mas, enfim, ele vai ser em maio. Se o Lula vai... com certeza, bom, vai ter o presidente da Colômbia, com certeza vai ter outros presidentes, e talvez presidentes de coloração política completamente diferente. Lembra para vocês que 80% das reservas internacionais da Argentina são swaps da China, tá? Então, a capacidade de convocação da China é gigantesco, né? Eu não vejo o Trump colocar esse dinheiro à disposição para a Argentina está no Belt and Road, não fez nenhuma sinalização que vai sair, né? Mas, enfim, mesmo se o Milei não vai, muitos outros presidentes poderiam. Lá você, então, teria um espaço, né, para alguma articulação.
Depois temos a cúpula do BRICS, certo? Temos a cúpula do BRICS. Aqui no Brasil, 6 e 7 de julho. Bom, sim, já tinha uma tendência do Itamaraty colocar assim mais baixo possível expectativas, e agora com essa nova orientação da Rússia, que não quer mais saber de ataques ao dólar nesse momento, vamos ter uma cúpula, enfim, mas de qualquer forma, é uma reunião que convoca. E qual o problema? Ainda não tem a presença confirmada de Xi Jinping. Se ele não vem, seria muito ruim. Eu considero muito ruim. Então, por coincidência, me encontrei com um diplomata chinês a semana passada e perguntei para ele. Não, a gente não sabe nem sim nem não. Bom, então, obrigado pela resposta, já sei o suficiente. Significa não tá. Então, isso seria, assim, uma coisa muito ruim para o Brasil, para a capacidade de comunicação do Brasil e para a capacidade de articulação dos BRICS. Então, entendo que a decisão do Lula de ir para a reunião do CELAC na China também pode ser que tenha um pouco a ver com isso. Eu vou para a China para prestigiar um evento que você convoca, mas você tem que vir para o Brasil para participar da cúpula do BRICS, mesmo com a agenda ainda, vamos dizer, meia boca, mas você tem lá uma demonstração de unidade, que é muito importante para o sul global, porque está todo mundo nessa relação bilateral com Trump. Então, a gente precisa criar fóruns, fóruns que atraem, que o país do sul global sabe, que tem, porque, veja, aí vou terminar. Bom, quer dizer, depois tem o G20 e a COP30, os Estados Unidos estão esvaziando esses fóruns. Isso significa que nós podemos usar esses fóruns para mostrar que é possível pensar uma nova ordem internacional, enfim, apostar no multilateralismo sem Estados Unidos. Na verdade, assim, eu até falei lá, o nosso organizador Corlan, ele falou, você tem duas possibilidades, ou você vai fazer downgrade, vai low profile do COP30, ou você vai dizer, não, pô, agora a gente vai mostrar, vamos fazer com China, Europa, a Alemanha do MET está disposto, mais que disposto, e mesmo a Meloni, etc., você consegue trazer nessa pauta, porque, vamos lembrar, o Tratado de Paris, o protocolo de Kyoto saiu sem Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos não assinaram, e deu certo, os Estados Unidos achavam nunca alguma coisa pode dar certo sem Estados Unidos, e deu certo, então a gente já está no mundo que mais que o Banco do BRICS, enfim, muitas coisas deram certo, tem presença dos Estados Unidos, então eu acho assim, tanto o G20 como a cúpula como a COP, pode servir exatamente para mostrar que a gente pode ter um multilateralismo sem Estados Unidos. Mas se o Trump consegue amedrontar todo mundo e obrigar todo mundo a uma relação bilateral, fica mais difícil. Aí a última coisa, Grana, é o seguinte, qual é o meu pesadelo? O G20. O G2, desculpa. O G2. Porque quando o Trump falou publicamente, não há um problema no mundo que não pode ser resolvido numa boa conversa entre Estados Unidos e China, a televisão chinesa, pelo menos aquela em inglês que estou acompanhando todo dia, estava comemorando essa frase. Elogiu. Pô, estamos igual, nós dois vamos resolver. Mas isso não é a multipolaridade que a gente quer, entendeu? Nem as conversas com Putin, essa é uma multipolaridade do século XIX, dos imperadores que ficam lá entre eles organizando as coisas. Mas a China tem essa opção, entendeu? A gente não tem, nenhum outro país tem essa possibilidade, nenhum país europeu tem individualmente essa opção. Então, por isso, eu acho tem que ter, por isso também acho que não sei, que se isso realmente se o Lula vai, a considerações dele já confirmar, pode ser que ele também já tem essa. O Lula é muito esperto, então pode ser que ele também já tem isso na cabeça, e o Xi Jinping tem que estar aqui na cúpula do BRICS, entendeu? Bom, é isso, gente, muitas reflexões, nada, a única coisa que a gente sabe muito pouco. Pronto. Muito obrigado, Jorge. Eu só sei que nada sei. Hoje é a grande máxima atual
sobre o conceito Achei um geopolítico. pouco, nada, achei um pouco demais. A gente estudou muito, então um pouco. Muito obrigado, Jorge. Eu vou então agora passar imediatamente para o Samuel. Samuel Spellman, com você, por favor. Queria dar boa noite novamente a todos, né? Dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, dividindo a mesa com o professor Jorge Romano, né? Do qual tanto ouvi falar, mas nunca tive a oportunidade realmente, não só de dividir uma mesa, como conhecer pessoalmente, né? Esse ano, na PUC Minas, a gente vai estar sediando, inclusive, o encontro da Rede Brasileira de Estudos da China. Isso. E a gente sucede, inclusive, ao UFABC, não é? Que realizou 2 anos atrás. É E, um grande infelizmente, desafio para você. para todos nós, né? Todos nós. Mas é aquela coisa, acho que a gente participa de algo maior nesse sentido, que é a integração do que são os cursos de China no Brasil. E nesse sentido é um prazer assim estar dividindo essa mesa virtualmente, não é? Então, eu acho que talvez até esse convite de última hora me dê a oportunidade de falar algumas coisas aqui que eu estou digerindo há um certo tempo, porque embora a conjuntura ela expresse, desde o meu ponto de vista, as características pelas quais essa erosão do sistema, pela qual a gente vem passando há um certo tempo, apresenta, e aí vai ter suas formas, não é? A gente tem algumas coisas absurdas, e, no entanto, nos relembra o século XIX. Vejam, o primeiro-ministro inglês agora, ele ele é presidente do Banco da Inglaterra, logo antes. O que me parece uma carreira saudável ali quando você está no século XIX, né? Você termina de ser presidente do Banco Inglês e via governador do Canadá, né? Lembra o tempo dos impérios um pouco. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente vê, na verdade, é abertamente, como o professor Giorgio também comentou, o que pode ser, na verdade, se prolongar no tempo histórico com uma administração republicana a Trump, com essa vertente ideológica, e pela qual eu não acredito que temos bases insuficientes. Muito pelo contrário, acho que temos bases suficientes para acreditar que vai se permanecer este mesmo substrato, independentemente de partido, em que pese eu ache que vai permanecer sim o Partido Republicano por um bom tempo, que é algo que é uma mão no fogo muito grande para se colocar, mas eu acho que a partir disso a gente pode, na verdade, construir um cenário ideológico onde os Estados Unidos eles vão rumar necessariamente para a reconstrução dos seus fundamentos naquilo que eles sempre conhecem. A gente talvez tenha marcas de um reaganismo ali no sentido ímpeto, aquele ímpeto de desafiar a própria ordem que se construiu em prol de construir talvez algo novo. Só que do outro lado, os problemas econômicos têm uma natureza que não são tão similares assim. Se naquela época a alta dos juros favorecia uma governança americana que atraía dólar externo, hoje pode não ser muito bem o caso, e os fundamentos ideológicos acho que foram sendo colocados ao longo dos últimos anos. Tem um artigo meu que está para sair pela revista Princípios, que talvez saia em inglês também futuramente, que eu chamo de o prelúdio para o retorno do capital monopolista. Capital monopolista, pessoal, é um tema que na minha geração, uma categoria que na minha geração não ressoa tanto. Né? Aquela leitura do Brian Swiss dos anos 60 sobre como é que você organiza a ordem internacional e que vai dar bases àquela dinâmica que o Samir Amin traz na sua hierarquização do império, de forma piramidal, né? Coloca ali que os americanos eles apontam essa cunha e nela construir um sistema piramidal que organiza há mais de meio século o sistema imperialista. Só que isso a gente está vendo aqui que talvez esteja sendo desafiado pela própria ponta dessa cunha. E aí a gente se pergunta, na verdade, se isso é um apontar das próprias armas para aqueles que talvez ali tenham uma possibilidade de perder espaço econômico, ou seja, perder espaço econômico francês, inglês, japonês, certamente, alemão, claro, ou se não é algo maior, não é? Porque a gente voltou, na verdade, a discutir alguma coisa que é extrema-direita, que dá base ideológica para o Trump, que participa dessa organização ideológica por trás de parte do Big Tech,
que tem livros sobre isso, começa, na verdade, a colocar de fato uma pauta, que é uma pauta para o século. É uma pauta que não se resume somente a essa administração, é uma pauta ideológica mais profunda. E que isso, portanto, vai pululando esse pensamento que se expressa em várias vertentes. Alguns anos atrás, me chamou muita atenção alguns relatórios que o Marco Rubio, hoje secretário de Estado norte-americano, lançou, não é? E eram relatórios que abertamente falavam sobre não só reindustrialização, mas sobre uma rearticulação para quase. Eu não vou chamar necessariamente de keynesianismo de guerra, porque isso fala, na verdade, sobre uma indústria civil que assessoraria essa mesma guerra. E que, portanto, necessitaria de uma deglutição eventual desse capital que os americanos colocaram nos anos 70 e 80 em outros países. Trazer de volta para dentro. E, portanto, esses relatórios que o novo secretário de Estado norte-americano coloca, eles são amparados, na verdade, por um ideal industrialista que relembra muito o final do século XIX americano. O presidente Trump também tem feito remissões ao presidente McKinsey, no final do século XIX. E nessas reminiscências ele coloca justamente o papel do que são as tarifas e o que são o jogo de reciprocidade e, por fim, o que é talvez uma nova dinâmica que venha depois, que é uma articulação desses fatores uma vez que se alcance as necessidades prioritárias anteriores. A gente tem uma economia política que ela não se expressa como o final do século XIX, mas algumas coisas parece que rimam, né? Quando o McKinsey fez isso, antes dele ser presidente dos Estados Unidos, né, que ele foi presidente por um curto período de tempo, ele foi assassinado por um anarquista e sucedido pelo o Ted do Chapéu, Ted Roosevelt, né? Não o segundo Roosevelt. Mas, em todo caso, antes desse fim trágico, né, para algumas pessoas trágico, não sei, mas o que acontece de fato é o seguinte, ele, como presidente da Câmara antes, ele articula uma política extremamente protecionista e que, de um primeiro momento, ela surte um efeito eleitoral negativo para o Partido Republicano. E isso, inclusive, causa uma pequena crise econômica de proporções até mais amplas do que a palavra pequena pode dizer. Ela é setorizada. É uma crise econômica ligada, sobretudo, à alta de preços em matérias-primas básicas para aquela época. A gente vai ver isso, portanto, no estanho, em outros minerais que são utilizados para a fabricação de indústria naval, para a rearticulação dessa mesma indústria para servir de base para um aumento da siderurgia. E esses são os fundamentos que vão permitir aos Estados Unidos erguerem uma indústria de guerra, sobretudo no setor naval, nesse caso, para que eles possam fazer um enfrentamento direto a duas hegemonias que ainda participavam do sistema de poder dos Estados Unidos, sobretudo na América do Norte. A primeira delas é a mais óbvia, né? Com a indústria naval mais potente, no Pacífico, mas sobretudo no Atlântico, pode se isolar progressivamente os ingleses. Do outro lado, e na verdade com uma dinâmica para o Caribe, mas também para o Pacífico, se permitiu a guerra hispano-americana. E eu relembro isso porque essa aula de história final do século XIX. Porque esses fundamentos permitiam que houvesse a construção de indústria doméstica, de extração de minerais, que na época eram talvez críticos, e que permitiu-se talvez uma rearticulação do nível de produção americano, que na próxima etapa permitiu com que eles desafiassem esse sistema multipolar que havia no acaso da hegemonia inglesa no século XIX. A potência e a ascensão fabrica aquilo que ela precisa domesticamente. Não à toa o Partido Republicano dominou por décadas, com uma exceção ou outra, não é? A presidência dos Estados Unidos. Então, eu coloco isso em pauta não para dizer que estamos no século XIX, que voltamos para esse tempo. Eu não acho que se coloca dessa forma. Eu acho, na verdade, isso é talvez a minha antessala para a gente voltar a analisar os fundamentos que a gente esqueceu na economia política internacional que se renovam. Da mesma forma que a gente tem aqui, dando nomes claros, o BlackRock está comprando agora o Canal do Panamá,
Esse mesmo canal do Panamá, na época, foi aberto pelo sistema bancário americano através da JP Morgan. Uma coisa alimenta a outra, é um sistema voltando. Só que nessa rearticulação, a gente vê abertamente um domínio, vontade de dominos, que ela é uma expressão renovada de teorias mais antigas do que é o controle territorial de um país que coloca o nome de sua capital, o nome do seu fundador, né? Parece Roma, rima. E se está posto dessa forma, o que é que vem depois? Já se via, de fato, esse impulso de império sobre esses estados que já se havia dominos antes. A gente vê uma tentativa explícita de anexação da Groenlândia, que é algo que a gente não vai precisar dizer muito, eu particularmente acredito que vai acontecer. Eu acho que isso é o bolo de aniversário de 250 anos, ano que vem, dos Estados Unidos. A questão mesmo é como fica de fato uma governança desse sistema norte-americano e como é que se projeta isso para os nossos problemas aqui da região. Não só da nossa região, evidentemente, cada um dos continentes vai ter um amparo para isso, mas que há de fato um desafio a não só o sistema multilateral de governança global, mas há um desafio premente à manutenção da existência dos estados, caso isso seja do interesse dos Estados Unidos. Começa-se a desafiar diretamente o que são os fundamentos da própria soberania, rasgando de vez o que seria aquele estabelecido na Carta da ONU. E a gente sabe muito bem que existe um argumento ali que isso tudo começou lá atrás, na Iugoslávia, e que vem se projetando até hoje. Só que a vontade de detenter, construção de uma detenter, eu acho que ela já existe nos documentos públicos dos Estados Unidos, como o Giorgio também insinuou. A questão mesmo é de que forma isso se aplica e se expressa. Eu tenho, para mim, considerado, é que eu sempre costumo separar muito bem o que eu acho e o que eu sei. Há, de fato, uma centralidade da questão política, no sentido de que se assume explicitamente a governança global, ela é pautada num relacionamento bilateral entre Estados Unidos e China, desde o ponto de vista dos chineses. Isso está colocado em qualquer discurso do Xi Jinping, em visitas à América Latina, na visita do Peru, na inauguração de Xangai, quando ele faz o seu summit, né, a sua reunião com o presidente Biden à época, isso é assumido. Isso vai se colocando, de fato, como uma questão premente. Agora que há essa retirada do sistema multilateral, desse governo federal norte-americano, a gente fica, talvez, num convite ao ocaso. Eu queria só relembrar que talvez existam outros fundamentos que são parte dessa mesma contratendência. A gente tem um cenário aberto de disputa política dentro dos Estados Unidos que, por mais que concorde com as conclusões econômicas, porque você não chegaria a esse nível de coesão ideológica sem que houvesse antes um entendimento interburguês sobre a direção da estratégia, e a direção da estratégia é abertamente o confronto com a China, independentemente de partido. A questão mesmo é que esse consenso ideológico ele ainda participa de um jogo de poder estatal, jogo de poder, inclusive, pela disputa pela presidência, e que isso talvez convide até atores subestatais a participarem aqui da COP. Da mesma forma que os Estados Unidos não assinaram Kyoto, o estado da Califórnia assinou Kyoto. Então, isso tudo fica no ar, na verdade, para que a gente possa entender como é que vão se dar talvez as nossas cúpulas aqui esse ano e como é que a gente pode fundar talvez uma estratégia brasileira de proteção a essas ondas que vêm desde o nível de governo ao nível de Estado nacional. Daí, portanto, eu acho que assumir até esse diagnóstico um pouco mais pessimista, eu acho que, na verdade, nos dá a dimensão da tarefa histórica. Colocar isso em pauta, na verdade, exige de uma mobilização de um governo de esquerda, ou certamente dessas coletividades que existem ao redor desse governo que participam dele. É um planejamento estratégico que não pode necessariamente responder à conjuntura, porque senão a gente se perde. Inclusive, essa estratégia do outro lado, ficar de resposta em resposta.
Eu acho que talvez responder menos tenha sido o comportamento mais interessante da parte dos estados, que não são só BRICS, mas que têm atuado bem nesse diálogo, nesse confronto com os Estados Unidos. Vejam como tem saído bem a governança da presidente do México em relação ao jogo de tarifas e como manter enquanto questão diplomática, enquanto se arregimenta o povo em defesa da presidência, tem servido bem à manutenção do governo. Evidentemente, é um governo muito popular, que descende um mandato só um pouco menos popular do que o mandato atual, mas esse é um caso. Da mesma forma, talvez a inação sul-africana, nesse sentido. Porque o convite à violência é muito fácil. Outro dia, o presidente dos Estados Unidos ele falou que logo mais vai acontecer alguma coisa com o Irã. E eu não duvido, não. Não duvido que aconteça. Porque o Irã se torna um elo frágil uma vez que a Rússia deixa de ser o alvo. Não duvido. O republicano sempre quis fazer isso. Estão querendo fazer isso há décadas. Só nunca tiveram condição. A questão mesmo é como regimentar, de fato, colocar em pauta uma situação, não talvez de defesa, porque nesse nível de cooperação só vai acontecer com alguns estados, mas sim de manutenção, de fato, da tendência histórica geral, que é uma tendência de, uma vez que aprofundado o conflito, a única solução para a paz é a cooperação. Cooperação que pode se dar de várias formas. Nós tivemos a sorte, talvez, de não entrar numa situação, e que é meu entendimento pessoal também, isso eu tenho escrito em alguns textos, está para sair um capítulo meu no livro em Cuba sobre isso, inclusive, sobre talvez tenha sido muito necessário e até o máximo possível no nosso memórias de entendimento, sem entrar na rota da seda. Porque se esse discurso importa, fizemos o máximo que podíamos, sabendo que o ataque viria e aconteceu com o Panamá. Então, dadas as fragilidades internas, a situação talvez se apresente de uma forma tal que há de se criar núcleos de resistência, sistema de fronteiras, né? Essa semana agora, é que eu até encaminho para encerrar minha fala, né? Essa semana agora a gente está vendo o encerramento dessa, sei lá, segunda, terceira batalha de Kursk da história, né? E Kursk, da primeira vez, o que aconteceu foi que os soviéticos fizeram um sistema de defesa. Por mais que tentou entrar, não conseguiu passar. Passou uma linha, duas, três. Talvez tenha que criar um sistema nesse sentido também, social. Mas é evidente. Governa-se pelo caos e se entrega os anéis da hegemonia. A questão mesmo, e isso eu conversava até com o Granado, tem um livrinho que ninguém nunca mais leu do Stalin, né, que é Consequências, Problemas Econômicos da União Soviética. Capítulo 8, né, Questão Internacional. Nesse livro, ele sugere uma coisa interessante, não é? Que acaba virando o planejamento soviético, de certa forma, para o sistema internacional. Eventualmente voltaria o tempo do conflito imperialista, porque essa tendência ela é natural ao capital monopolista. Uma vez que ele tentasse, eventualmente ele entraria em conflito dentro de si mesmo. É evidente, isso até tentou acontecer nos anos 50, os ingleses tentaram pegar o canal de Suez de volta, a França fez algumas coisas também, mas os sistemas coloniais se esfacelaram. E os americanos puderam erguer para si a sua hegemonia a partir disso. Só que saiu de moda, a hegemonia se organizou, o saneamento estava certo, formou-se uma pirâmide. Agora, talvez não se queira mais tanto essa pirâmide, ou certamente se quer uma pirâmide menos harmônica, não é? Talvez a gente esteja diante de um cenário talvez até diverso, que talvez favoreça o sul global, né? Que é o cisma euro-americano. Se isso se projeta, existem coisas que a gente tem que pensar nos próximos anos, uma vez que isso se projete, porque o cisma sino-soviético demorou anos e anos e anos. Começou num ponto e foi expandindo. Se a alusão estiver correta, aqui existe espaço para se formar uma cunha, certo? Eu acredito que alguns fazedores de políticas públicas já começam a pensar sobre isso.
Então, essa minha fala, eu tomei tempo considerável de vocês, mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão relevante. Tá certo, Bernardo? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Samuel. É, eu vou então abrir para rápidas intervenções ou questionamentos e já queria aproveitar e fazer o primeiro questionamento relativo a, a- ao jogo que começa a ficar mais explícito da definição por parte dos Estados Unidos, por parte do governo Trump, de que o grande adversário a ser enfrentado se chama China, né? Isto aparentemente tem um pouco que ver com a questão ucraniana, isto aparentemente tem muito que ver com o sistema de tarifas que está sendo montado, ou seja, queria, se fosse possível, né, que tanto o Jorge quanto o Samuel abordassem um pouco esse tema da, da China, ou seja, do jogo americano em relação à China. Eu confesso que eu estou, acho, tão perdido quanto todos vocês. Não me sinto mais perdido, mas também não me sinto muito menos, não. Então, eu acho que eu estava pensando aqui, eu estava olhando as perguntas que o Vicente colocou no início, só para recordar, né? Eu posso ter anotado errado. Estamos vivendo uma inflexão substantiva no quadro geopolítico mundial. Pode-se chamar este novo governo, que é o início de uma era Trump, o início de um novo período na dinâmica geopolítica? Nós observamos um conjunto de ofensivas muito intensas num curto período de tempo, menos de 2 meses. Qual a lógica que as sustenta? E as contraofensivas? Como estão? Olha, os mexicanos fizeram isso, os canadenses fizeram aquilo, os alemães fizeram não sei o quê e tal, né? Ah, a União Europeia está numa embatucada grande, a OTAN está inteiramente desarvorada. Isso aí o Vicente não disse, mas eu acho que provavelmente nós estaremos mais ou menos concordando com isso. Então, eu acho que exatamente as duas falas, elas em nenhum momento quase foram alusões, mas nenhuma das falas respondeu, na verdade, às questões colocadas pelo Vicente. As duas falas são muito ricas. A fala do professor Jorge Romano é de uma riqueza do detalhe absolutamente impressionante. É uma leitura em que ele vai juntando os pedacinhos e ele não consegue, a minha visão, ele não consegue, mas não é uma falha dele, é uma falha da realidade. Ele não consegue, apesar de mostrar tantos pedacinhos, juntar isso numa maneira, eu diria, coerente, lógica, racional, que permitisse, na final, responder a algumas das indagações do Vicente. As falas do Samuel também fascinante, que o Samuel conseguiu fazer isso, jogar com a história, né? E também no detalhe de alguns momentos da história americana, da chinesa, etc. Mas a gente está perdido mesmo. A gente está perdido mesmo. Quer dizer, nenhum dos dois conseguiu tocar com mais profundidade, acho eu, nas questões que o Vicente colocou, levantou, e que eu acho que são talvez sejam mesmo as questões fundamentais, né? Então, obviamente que nós estamos vivendo uma inflexão, que o Vicente chama de uma inflexão substantiva, mas a gente não sabe mais para onde ela vai, nem como é que está se colocando, né? Então, a minha visão é o seguinte: aí é uma coisa muito pessoal, né, não tem um fundamento, eu teria que falar muito mais. Mas eu acho que há uma ruptura clara entre o que era a política externa americana, as estratégias no geral, desde 1945, desde o final da guerra até agora. E uma ruptura mais clara ainda, né, com a etapa do unilateralismo americano, vamos simplificando, de 1991 a 2001, segundo alguns, a 2008, segundo outros,
a 2014, segundo alguns outros desses analistas que a gente vê falar sobre o tema. Mas há uma ruptura. Há uma ruptura que, para mim, aí eu vou fechar, porque eu já estou falando demais, que houve nas duas falas, eu acho que, não que tenha sido grau zero de tocar no tema, mas as duas falas, quando se referiram à política interna nos Estados Unidos, elas se referiram sempre quase que na política interna congressual. E, para mim, os Estados Unidos estão passando por um período histórico em que a sociedade, a chamada sociedade civil, né, está profundamente dividida, polarizada, mas não entre republicanos e democratas, entre republicanos e democratas também, no interior do mundo republicano também, no interior do mundo democrata também, mas, sobretudo, no que a gente, por falta de uma expressão melhor, a gente nas grandes massas populares. E se a gente faz análise convencional de política internacional, isolando o que está acontecendo nos Estados Unidos, fora da dimensão congressual, eu acho que a gente perde muito a noção do que está em jogo. Parece que está tudo mais ou menos, tem uns exageros, tem isso, tem aquilo, tem um estilo absolutamente brutal, né? Mas tudo isso se junta com o que está sendo decidido. O que está sendo decidido nos Estados Unidos pode acontecer internamente qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode acontecer num período curto, que é os 2 anos antes da eleição intermediária. Se não acontecer uma coisa muito séria nesse período curto, certamente, essa é uma das poucas certezas que eu tenho do que eu acompanho, que eu procuro acompanhar nos Estados Unidos, o mood, não que fulano disse, porque fez um discurso ali, fez aquilo. Não. Eu leio muito sobre os Estados Unidos, mas buscando o mood, o sentimento, a desagregação, a decadência americana no sentido interno de uma ruptura de algo que nunca foi absolutamente harmônico, mas que agora é totalmente conflitivo. Se a gente não leva os Estados Unidos das grandes massas, das grandes cidades, e mesmo da população espalhada no campo, a gente vai ter uma visão, eu acho, muito formalista. Eu procuro sair do formalismo. Apesar disso tudo, eu repito e concluindo, estou tão perdido quanto qualquer um de vocês, e não me coloco do lado de fora, não. Obrigado, Tadeu. Sérgio Mileto e depois Ricardo Gutermann, e aí eu vou devolver para o Jorge e para o Samuel. Sérgio, com você, por favor. Bom, primeiro queria agradecer muito aos palestrantes, é sempre uma aula, e aos companheiros, ao Tadeu, ao Vicente, Granado, pela contribuição e o aprendizado que a gente tem da geopolítica. Quem sou eu, um micro, pequeno empresário, para entender isso? A gente sente as dores, muitas vezes, e não sabe nem que dor é essa. Mas eu fico numa angústia muito grande. Não é a primeira reunião aqui que a gente praticamente coloca um dos nossos grandes adversários hoje. Parece que o próprio, não sei se o Itamaraty a direção do Itamaraty, os caminhos do Itamaraty, e a gente tão o Savoia já está quase tão popular nas nossas reuniões como o próprio Bolsonaro, a mídia não deixa ser esquecido. E o próprio Mauro Vieira, quer dizer, as posições do Brasil em relação a outros aliados. E isso me preocupa muito, porque eu tenho a sensação que pega também, por azar ou de propósito, o país num momento extremamente frágil do governo, um governo extremamente mal avaliado pela população, por uma série. Eu não sou daqueles que coloca só a culpa na mídia, eu acho que a mídia dá um eco enorme aos erros que o nosso próprio governo comete, a ponto de contratar um cara de comunicação que, num momento ruim do governo, comece a expor o presidente da República cada vez mais, criando, agravando a avaliação que a população tem. Quer dizer, é um erro de quem é de comunicação. Quem é de comunicação sabe que, às vezes, ser over é muito ruim. Tem que saber o momento seguinte. Então, eu me preocupo porque
me fica tão claro, acho que Samuel colocou um pouco isso, das oportunidades que se abrem, e parece que, mais uma vez, a gente está perdendo o bonde da história. Nós tivemos, no meio da Segunda Grande Guerra, me parece, me corrijam os professores se eu estiver errado, o desenvolvimento industrial do Brasil se aproveita, de alguma forma, da Segunda Grande Guerra para poder se desenvolver naquele momento, e, nesse momento, nós continuamos ainda com a EMC, a Emenda Constitucional 6/95, que continua dando tratamento de empresa nacional às multinacionais, tornando o Brasil cada vez menos soberano no desenvolvimento industrial. Então, eu queria um pouco ouvi-lo sobre esse papel do Brasil e que recomendação, quer dizer, nós somos aliados a esse governo. Então, primeiro deixar isso muito claro, que recomendações a gente poderia estar levando ao nosso governo para que a gente aproveitasse esse momento o máximo possível para apoiar uma indústria brasileira sem esta intervenção da indústria mundial que está a serviço dessas mesmas que lideram e que tem no Trump e tem a sua figura máxima. Essas empresas que estão aqui, acabam sendo mais aliadas a eles do que a nós. Então, eu queria um pouco escutá-los sobre essa minha angústia. Obrigado, Sérgio. Ricardo Gutermann, depois eu devolvo para o Jorge e para o Samuel. Olha, aprendi muito com as duas intervenções. Acho que é um enfoque que é diferente do que a gente costumeiramente vê na imprensa. Eu queria levantar mais duas questões rápidas. Primeiro, o seguinte: quando tem eleições americanas, muitos observadores fazem a seguinte afirmação, avaliação. Independente de quem ganhar, apesar das diferenças, claro, os democratas, os republicanos, ao final das contas, a política interna vai continuar a mesma, no sentido que os mesmos interesses é que vão acabar sendo contemplados e que dominam, na prática, a política do país. Aí está se falando do complexo industrial militar e das frações de classe que há décadas conseguem, setores de construção, etc., que conseguem dominar o cenário econômico americano. Se essa afirmação for verdadeira, e uma questão é, primeiro, se ela é verdadeira no fundamental, obviamente existem muitas diferenças, se isso acabou se rompendo com a eleição do Trump. Ou seja, é um outro setor de classe que acaba, uma outra fração da burguesia que acaba conseguindo se impor ao restante, com outros interesses. Então, essa é uma questão. E uma outra questão, em relação à diminuição, à redução do protagonismo dos BRICS, se isso não se deve, principalmente, ao recuo da Rússia na defesa dos seus próprios interesses, na medida que a aproximação do Trump e de conseguir ter condições de sair claramente vitorioso da guerra na Ucrânia. É isso. Obrigado, Ricardo. Devolvo, então, imediatamente para o Jorge. Jorge, com você, por favor. Bom, tem muitas questões. Deixa eu... Peraí, é melhor assim? Peraí. Eu queria primeiro reagir ao que meu colega colocou, porque hoje tivemos eleições na Groenlândia. Eu não vejo no horizonte uma anexação, ou seja, uma anexação. Veja, desde 2009, tem a legislação que diz que o país, os habitantes da Groenlândia, que têm alto nível de autonomia, eles podem votar pela independência. A maioria quer independência, mas os partidos políticos entendem que esse é um processo muito longo. Então, a Dinamarca não tem condições de negociar Groenlândia para os Estados Unidos. Essa é a responsabilidade das próprias populações da Groenlândia, que
de nenhuma forma, eles são a favor da independência, as eleições podem dar uma maioria aos partidos que vão iniciar esse processo, mas veja, o que o Trump quer? Se você olha no mapa, claro, o Groenlândia faz parte da América do Norte, está longe da Dinamarca, está perto dos Estados Unidos, e tem 57 mil habitantes e tem, do ponto de vista estratégico militar, é um território muito importante, tem muita mineração. Então, o que os Estados Unidos querem? É isso, né? Os minerais. Não vejo uma intervenção militar. O que eles fizeram no Panamá no século XIX? Incentivar independência da Colômbia e depois, através de pressão, acordos, construir o Canal do Panamá. Então, eu vejo como possibilidade, eu vejo dois cenários. Daqui a um ano ninguém mais fala Groenlândia, porque ele já falou disso no primeiro mandato, todo mundo já se esqueceu. Ou, porque, enfim, das 10 coisas que ele coloca, alguns vão para frente, outros menos. Ou, os Estados Unidos apoiam ativamente o processo acelera o processo de independência, e depois da independência consegue, com pressão, fazer um acordo, um tratado, que permite a exploração das minerações e, enfim, o uso do território para os fins militares. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade, ou nenhuma não. Eu acho difícil uma anexação militar da Groenlândia. Porque, por enquanto, território da União Europeia. Bom, enfim, nada é impossível, mas acho que isso não é com relação ao Belt and Road, isso não, enfim, eu acompanhei isso muito de perto, seria outra fala, mas o fato que o Brasil não aderiu simplesmente a uma memoranda de entendimento, outros 500, acho que não tem nenhuma relação com a perspectiva que Estados Unidos, eu não se opor a isso. Primeiro, o Brasil, evidentemente, é muito diferente que Panamá. Com relação a Irã, na verdade, o Trump mandou uma carta sugerindo renegociar a questão, renegociar, ele oferece negociações para Irã. Vamos ver, e isso é surpreendente, porque isso não passou pelo Netanyahu. Então, ele tem uma agenda própria, ele sabe que o Irã está agora muito fragilizado, então é o momento de tentar, na cabeça dele, negociação. Bom, sobre a questão da nova dinâmica, veja, bom, enfim, tem muitas coisas. Com certeza, o que é totalmente nova e que ninguém previa é essa ruptura com a Europa. A ruptura é muito, assim, isso muda completamente a lógica de tudo que foi construído pelos próprios americanos a partir de 45. Isso não é pouca coisa, porque sempre a OTAN não foi só... A OTAN foi uma forma de poder enquadrar os europeus, e exatamente o Biden aproveitou da invasão da Ucrânia para returbinar a OTAN, e para... Então, o que o Trump realmente está fazendo é assim, romper e sem que as pessoas na Europa estão, enfim, também não, isso vai muito além do que foi feito na primeira gestão, e não é que é irreversível, mas realmente agora você vê a reação que está sendo construída, realmente caiu a ficha, entendeu? Caiu a ficha que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável. Isso é uma mudança drástica. Outras coisas, eu diria assim, a mudança do multilateralismo liberal, esvaziamento dos fóruns multilaterais, isso já vinha acontecendo, A questão era como é que por isso vai, mas não começa agora, não começa esse ano. Como eu falei, por exemplo, a OMC, o Biden não nomeou, poderia ter feito, não fez, deixou a OMC sem nenhum poder de ação, e por aí vai. Então, e aí eu volto a falar desse discurso da senadora Slotkin dos democratas, que claramente diz, bom, acabou, agora temos que ter políticas de nacionalismo econômico, entendeu? O nacionalismo econômico, que é uma ruptura com o liberalismo liberal, estava sendo experimentado já há vários mandatos, e agora o Trump quer enfatizar isso. Então, assim, algumas coisas realmente, acho que a coisa para mim que é claramente uma ruptura e que
com grandes repercussões, com a Europa, que evidentemente a China se coloca imediatamente como um novo parceiro, né? Muda completamente o quadro internacional, né? Bom, então, uma coisa. Sobre a questão interna, eu só queria dizer o seguinte: isso é muito. Apesar que eu falei que pode ter uma lógica, pode dar certo, com certeza essa não. Com certeza. O próprio Trump e o pessoal do Trump está preparando as expectativas que vai haver inflação. Vai ter várias coisas disruptivas. Então, como aconteceu no início do governo Reagan, né? Então, aí vai a capacidade de liderança do Trump é de manter a turma coesa, né? Porque essa onda vai ser crucial. Ainda ele tem muito apoio, né? A forma que, enfim, quem assistiu na terça-feira é uma coisa absolutamente nova. Isso nunca aconteceu no Congresso. Nunca um presidente lá se dirige à oposição esculhambando, e o pessoal fica lá todo calado. Tá? É uma coisa assim, nunca aconteceu isso. E aí, na fala dele, ele ataca dois grupos, mas de uma forma muito assim, duas vezes, aliás, se você analisa o discurso, em dois momentos ele vai atacando as pessoas trans e os migrantes, mas de uma forma assim, tipo assim, esses são os culpados, entendeu? Enfim, não vou fazer nenhuma relação com outros momentos históricos que a pessoa, mas eu vejo assim, o Trump vive muito bem no que foi falado aqui da polarização. Ele vive nisso, ele alimenta a polarização, ele saiu dessa, essa é a praia dele, a polarização convém a ele, e esse movimento de você criar, ele chama de aliens, enfim, a linguagem que ele usou nesse discurso contra os migrantes, que são todos ladrões, vêm de instituições de doenças mentais, enfim, ele falou várias vezes isso, depois todas as piadas de mau gosto sobre pessoas trans e tudo, ser um pouco para manter essa unidade, né? Porque ele sabe que vai ser os próximos meses, finalmente vai ter a possibilidade de pressões inflacionárias, com certeza, recessão, né? E aí vai ser grande desafio dele, né? Como foi falado, tem as midterms, né? As eleições midterms daqui a 2 anos. Então, esse que era o desafio lá atrás do Reagan também, né? Mas, enfim. Então, aí a questão de uma interpretação marxista das frações de classe, estava ouvindo lá o eco de Poulanças, né? Veja, sim, dá para identificar, mas eu acho que mais do que isso, a gente mais do que isso, para mim, aqui é a autonomia da política, né? Aqui, se alguém tem alguma dúvida que existe um momento, uma dinâmica que mostra a autonomia da política, um momento que a política se impõe, reorganiza as alianças de classe, reorganiza as frações de classe. Porque, por exemplo, eu quero ver Elon Musk, a maior fábrica da Elon Musk está na Shanghai, certo? Ele exporta carros para os Estados Unidos, eu quero ver Elon Musk fechar as fábricas em Shanghai, entendeu? Então, assim, mas essa sobre a questão. Aí eu não entendi muito bem, se eu entendi bem, a questão do BRICS, sim, claro, é isso que está acontecendo. A Rússia, que era que mais pressionava para dar continuidade, a cúpula foi em casal no ano passado, a ideia era avançar, desvalorização, tal, blá, blá, blá. E havia propostas muito concretas, não de criar uma nova moeda, mas, por exemplo, uma unidade de referência, enfim, de unidade de conta, enfim, tem várias questões que assim, sumiu, eu entendi bem se eu falei isso que eu quis dizer, né? A Rússia foi um dos países, mas, enfim, o Brasil já também não estava com tanta vontade de transformar essa cúpula num grande evento, mas é muito importante que a cúpula, enfim, seja uma, porque o Sul Global, por que tem uma fila, de repente, de países que querem entrar? Alguns anos atrás, BRICS é nada, está morto, se é para nada. Bom, se é para nada, porque explica que depois da reação do Ocidente à guerra da Ucrânia, aí você começa a ter, a Sul Global começa a ter
uma razão de ser, e o BRICS é um instrumento político. Tanto é que uma coisa que eu achei muito feliz da diplomacia brasileira, que ele colocou o título, o lema do cúpula do BRICS, agora não me lembro exatamente, mas diz alguma coisa sul global. Ele está lá, sul global, que é isso? Então, o BRICS tem essa não só vocação, mas também essa obrigação, seria quase tem uma boia de salvação dessa, com algumas propostas que depois tem que se afirmar na cúpula do G20. Ou seja, eu acho assim, tem esses vários momentos, cúpula CELAC, cúpula do BRICS, o G20 na África do Sul, e depois em Belém a COP, que vão mostrar até que ponto o Trump é capaz de obrigar todo mundo a dançar a música dele, abrir mão de qualquer perspectiva multilateral, multipolar, etc., ou não, e que então vai ser essas orientações. E o Brasil é um player nessa, não vou, com certeza, só pelo fato de sediar dois desses grandes eventos. E na questão interna, é isso, o grande desafio é ele sobreviver o que ele sabe e está anunciando, falando abertamente, que vai ter momentos de disrupção, vai ter inflação, e aí se ele com esses discursos de culpar a migração, bom, claro, sempre tem ainda culpar o Biden, a herança do Biden, isso também ainda pode usar um tempo, mas eu acho que é isso que eu queria. Bom, a China, bom, acho que eu já falei da China, eles têm a estratégia deles e é o único país que consegue, no campo bilateral, dar uma resposta e se defender. Então, é, o Trump pode querer, como businessman, fazer um grande acordo, um grande acordo com a China, que não, na minha opinião, não seria positivo para o sul global. Então, é isso. Muito obrigado, Ficaram mais confusos ainda, é isso mesmo. Não, não, não. Eu acho que tá sendo muito importante a conversa. Muito obrigado, Jorge. Eu passo então agora para a gente fazer a fala final para o Samuel. Samuel, com você, por favor. Certo, Ganado. Porque agradecer demais as perguntas. Realmente elas foram significativamente abrangentes, para que a gente possa dizer, referendar aqui a fala do Tadeu, que a gente não sabe de nada. Não é? Tadeu, eu não sei nem se o governo Trump começou dia 20 de janeiro. Ele estava fazendo tanta coisa antes do 20 de janeiro que eu não faço ideia se começou dia 20 mesmo. Sabe? Tem coisas que a gente só vê que começou séculos depois, então vai saber, né? Não sei. Mas, brincadeiras à parte, as perguntas foram muito diretas ao ponto também. Então, acho que eu vou tentar respondê-las, não é? Eu vou começar por essa união, tá? Do questionamento do Renato com o Tadeu. Se eu não fui tão explícito, que agora eu o seja, não é? Eu acredito que estamos num momento que talvez o professor Jorge tenha até insinuado um pouco nesse sentido, de tentativa última de superar o ocaso de uma hegemonia, não é? Tal qual os anos 80, só que dessa vez muito mais esfacelado. E nessa tentativa de ocaso, a gente tem uma situação inédita, é a situação do eclipse. Tanto que eu já conversei com o Tadeu sobre essas fases lunares, o que é o apagar do sol, né? Mas o lance do eclipse, pessoal, tem um livro do Isaac Asimov que chama O Cair da Noite. Tem um planeta, ele é rodeado por estrelas. Dado momento, por algum motivo acontece um eclipse, todo mundo enlouquece porque nunca viu uma noite, né? E os americanos nunca viram uma noite da própria hegemonia. Nunca chegou nem perto disso. A União Soviética não é a metade do que a China é. Não consegue, não estava preparada para o modo de produção. Adivinhou a teoria, não conseguiu fazer a prática, N motivos. Mas o fato é que a gente vive numa situação que, se a gente imaginar a economia americana de uma forma de uma esfera, tem uma esfera que é em cobre, que talvez já seja maior e que, portanto, você não consiga nem ver um anel de luz passando por ela. E isso projeta uma reação que é uma reação que pode ser de fato inédita. É a reação do ineditismo de
Se nos anos 70 se esfacelou a dinâmica do dólar e se criou todo um sistema econômico novo a partir disso, numa derivação nova do capitalismo, a gente tem hoje uma tentativa severa de rearticulação da economia nacional, inclusive com suas dinâmicas próprias, que aí vão levar para a dinâmica interno e externo do jogo político norte-americano. E isso talvez vai me levar para a resposta do questionamento, tanto do Mileto como do Guterman. Então, em termos práticos, não é? A gente vive nesse interlúdio de um começo de multipolaridade que deve se prolongar por algumas décadas e depois a gente vê o que acontece, certo? Se eu não estou enganado, o Sérgio fez a gente discutir a questão da indústria nacional, não é? E como é que se pode aproveitar disso. A gente tem debatido um pouco disso, Sérgio, há um bom tempo, lembra? Sempre que a gente tem uma oportunidade aqui, a gente conversa sobre aquela questão do Peru, ou outras mesmo, de como a gente pode dialogar isso com a micro, pequena e média empresa. Eu acho, sinceramente, que eu estou sempre de acordo contigo. A gente sempre troca um passe ali de time que está entrosado. Há uma oportunidade estratégica aí. O difícil é recortar a política pública para se aproveitar disso. E eu acho, inclusive, que há mais oportunidade de fazer isso de uma dimensão da micro, pequena e média, com apoio ao crédito, do que para a grande empresa. Porque você nos fez recordar aqui, na verdade, a questão nacional, do que é que foi esse grande aparato ali, industrial brasileiro do entreguerras e também da Segunda Guerra Mundial, né? Que depois a gente teve que conviver com o aparato industrial externo e que, portanto, solapou ali algumas margens de lucro que podiam ser significativas para um novo passo de desenvolvimento décadas depois. Eu acho que estamos sendo pouco ousados com o que temos. Sobretudo no grande capital brasileiro. Estamos sendo pouco ousados. A gente tem, na verdade, uma série de regulamentos que podem servir de exemplo, que a gente já tentou no passado recente, para a criação de subempresas, portanto, por exemplo, na Petrobras. Que nessa cadeia nova industrial, elas poderiam servir à maximização do lucro setorial dessas dinâmicas. Está sendo pouco usado com energia verde, a gente está sendo pouco usado com biocombustível, e são os problemas que a gente já sabe quais foram as causas na década passada. Então não precisa entrar tanto. Se por um lado a gente respondeu qual é a dimensão do problema, eu acho que os marcos regulatórios eles podem ser uma solução para que a gente possa ir apertando alguns parafusos aqui e acolá. E a resposta tem saído um pouco no PIB do ano passado. Em que pese a mídia tenha dito que ele foi tão insatisfatório assim, eu não acho que foi. Eu acho o oposto. Isso não se traduziu no melhor da qualidade das pessoas diretamente. E elas certamente estão reclamando disso, eu concordo com elas. Elas estão certas. O preço dos alimentos tem que diminuir, o poder de consumo tem que aumentar, e as pessoas têm que ser felizes e acabou. A pessoa tem que ser feliz. A questão mesmo é como é que a gente orienta a economia nessa direção, nesses parafusos da forma que a gente quer, para não evitar até uma consequência negativa, né? Para voltar, por fim, a grande questão, né, duas que o Guterman trouxe, são essenciais. Para não repetir a parte das cúpulas, que eu concordo muito com o professor George sobre a importância do Brasil nesse ano, dado que temos duas e que estamos no meio e ao final do ano, não é? Inclusive, eu relembro que ano que vem a gente vai ter tanto a cúpula da APEC, que será realizada na Califórnia, como a G20 será realizada na China. E aí a gente volta para a dinâmica do G2. Essa é uma situação fática, inclusive foi referendada pelo presidente Xi no discurso dele em Xangai, no ano passado. A questão sobre fração burguesa, Ricardo, eu acho que a burguesia ela sempre se atualiza, porque ela sempre se atualizou, ela sempre vai mudando, não é? Século XVII, XVIII ali, o tal do holandês, ele vai, quase invade a Inglaterra, pega a coroa para ele e vira Guilherme de Orange. E depois ele diz que é inglês. Essa fração nova da classe burguesa norte-americana que controla, de fato, esses algoritmos, eles têm um poder
de controle do modo de produção, que ele talvez esteja começando a um novo nível elevado do que a gente entendia por capital monopolítico financeiro, no Bellamy Foster e em outros caras. Por que eu digo isso? O padrão de processamento de informações é tão brutal que eles têm o poder de manipular a bolsa de valores em novos níveis, para além da de informação privilegiada, para além do poder monopólico. É inclusive desse mesmo setor financeiro, embora não desse mesmo setor financeiro, é até errado dizer, não é? Mas desse mesmo nível tecnológico que surge o DeepSeek na China. É tecnologia do mercado financeiro aplicada de outra forma. A questão mesmo é quem é que controla essa empresa. Se é o Estado ou se é o partido, se é a burguesia, de um lado, ou se é a classe trabalhadora do outro. Nos Estados Unidos, essa fração ela tomou o poder central, mas eu não acho ainda que ela tenha conquistado plenamente a, a dominância do bloco. Ela só lidera o bloco. Eu não sei se ela o controla completamente. Se ela o controlasse completamente, eu acho que o discurso seria mais harmônico, sobretudo da mídia. Essa é a minha opinião. O que sobra, então, na verdade, é para falar sobre a pergunta residual da Ucrânia, não é? Muito se tem falado sobre terras raras. Não é? Terras raras isso, terras raras aquilo. A Ucrânia, diferentemente de outros países, a Ucrânia, ela não é tão boa de terras raras. O que ela é boa é de materiais especiais, né? Materiais raros. Os materiais são diferentes das terras, certo? As terras, na verdade, são um conjunto de alguns minerais em especial, cerca de 7 a 13, que são uma coisa. Outra coisa são esses outros minerais que são de uso estratégico para a fabricação de novas tecnologias. Mas não são somente minerais. A Ucrânia, por exemplo, é um grande fabricante de hélio e de... Faltou agora a palavra. São, enfim, isótopos que são gases nobres e participam do processamento basicamente da separação atômica de alguns elementos-chave. Isso eu assinalo porque é essa tecnologia que foi de fundação soviética que vai servir para os americanos depois para fabricar microchip no Texas. Desse tipo de coisa que se trata também. Mas, óbvio, aparentemente os negociadores que estão a se beneficiar dessas terras ucranianas é o mesmo pessoal que está se beneficiando da mudança de titularidade do Canal do Panamá, não é? Então, por mais que eu tenha falado antes sobre o papel do que é essa fração que lidera esse bloco histórico novo americano, eu não sei se ele tem esse domínio do bloco histórico todo. Acho que ela só é uma parte da ponta de lança, porque atrás vem o mesmo pessoal de sempre, não é? Eu acho que aqui eu encerro minha fala, tá certo? Agradeço novamente a oportunidade de estar conversando com vocês e sempre sigo à disposição, pessoal. Prazer enorme. Samuel, agradeço muitíssimo. O Giorgio pediu para falar um minutinho sobre o Brasil. Giorgio, com você. Não, é só para lembrar como as coisas mudam tão rápido, sabe? Porque quando o Biden entrou e começa um discurso que tem ressonância na Europa, que é a volta da política industrial, é a volta da política industrial. Nelson Barbosa, André Rancolho lançam um livro, Bidenomics nos Trópicos, né? E quando faz o programa do governo do Lula, a referência, não, agora os europeus e os americanos estão fazendo política industrial. E o Biden tentou, fez 2 trilhões, pô. Nunca, nunca, no pós-guerra, você vê um projeto dessa magnitude, né? Em vários setores, e todos voltados, o objetivo era o mesmo, trazer as empresas, reindustrializar os Estados Unidos, etc. Então, a ideia da equipe do governo, né, era bom. Sendo o primeiro 2 governos do Lula depois do Dilma, a gente, na verdade, era contra, até, pelo menos, com certeza, até 2008, contra a Maré, entende? O que é isso? Banco estatal, Banco Nacional de... Agora virou uma coisa que, não, todo mundo faz, né? E aí você vê, agora que os artigos acadêmicos estão saindo, a grande novidade, a grande mudança, a grande volta, né? O Reagan falou
o governo é parte do problema, e o Biden falou, o governo é parte da solução, e aí passa uma eleição, você tem uma reviravolta gigantesca, que complica demais as perspectivas também para o Brasil. Então, essa pergunta sobre o Brasil realmente merece outra, várias outras, não, mas o que eu tentei dizer aqui, que eu vejo um claro possibilidade de uma interferência política muito forte por parte dos Estados Unidos aqui no Brasil para desestabilizar ainda mais o governo Lula e garantir que os amigos deles, que o bolsonarismo volte ao poder. Eu acho que isso a gente não pode subestimar. É isso, gente. Tchau. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Samuel. Eu acho que a gente teve uma sessão extremamente forte do ponto de vista de sua amplitude, mas ficou muito claro que a gente ainda vai ter que voltar a esse tema, deixando algumas coisas sedimentarem um pouco mais, né? Acho que a gente encerra por aqui, agradecendo muitíssimo ao professor Jorge Romano, também ao professor Samuel Spellman, e já convidando a todas as pessoas que estão conosco e que nos assistem, para que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira, no novo Diálogo AMSUR.